Olá, seja bem-vinda a este canal. Hoje nós vamos fazer uma receita para bolo de pote, massa para bolo de pote. Então vamos lá. Vou iniciar aqui com 4 ovos, tá? E agora eu vou vir com 230 gramas de açúcar. Pessoal, eu não faço nada em xícaras, tá? Eu faço tudo pesado. Então, se você não tem uma balança, compra aquela branquinha mesmo, mais baratinha, de 20, 23 reais, tá bom? E agora nós vamos bater essa mistura até ela clarear. Eu começo batendo na velocidade 1 e depois eu aumento para 2 e fico nela, tá bom? Dar uma misturada, pegar o que tem na lateral. Volto a bater e agora eu vou entrar com o óleo. E eu tenho 130 ml de óleo, tá? Agora eu vou pegar água. A água, eu vou colocar 215 ml de água. E eu gosto de deixar ela morninha, não só na massa de chocolate, mas também nessa massa branca, tá bom? Então, eu vou colocar 215, mas primeiro eu vou colocar farinha de trigo. Pra me ajudar ali na hora de misturar, eu coloco a farinha primeiro e depois eu coloco a água e vou misturando tudo antes de bater. Então, vamos lá. Agora, nós vamos colocar 305 gramas de farinha de trigo. E eu vou peneirar toda a farinha. Essa massa, ela vai render um pouco menos, porque os meus ovos estão pequenos, tá? Mas não tem problema, porque eu vou esfarelar ela, né? Depois sobra bolo de pote. Se fosse para os meus bolos vulcão, eu teria que colocar mais um ovo, porque já ia dar diferença no rendimento final e, consequentemente, nas formas, tá? Então, eu colocaria mais um ovo. E aqui nós vamos peneirar para não deixar nenhum pedacinho assim, ó, na massa.
Ó, tá vendo? Se você não peneirar, fica tudo isso. Se você quiser colocar essência de baunilha, nessa receita você vai colocar 5 ml. É uma colher dessa aqui, se você quiser colocar. Hoje eu não vou colocar, eu sempre coloco, tá? Mas hoje eu quero fazer ela toda branca. Agora vamos colocar água. Tá vendo que eu já dei uma leve misturada na massa? Misturar a farinha, agora eu venho com a água morninha. E vou dar uma misturada. Pra na hora de bater, não melar tudo aqui, voar farinha pra tudo que é lado. Agora eu venho com o fermento, e com o fermento eu vou colocar 17 gramas, e eu tô usando esse fermento. Gente, ele é muito bom, e ele só começa a agir quando você coloca no forno, tá? Então, assim, eu tô usando ele, eu só uso outro caso eu não encontre ele, tá bom? Ele é muito bom mesmo. Eu prefiro ele do que o Dr. Oetker, sabe? Essas outras marcas mais conhecidas. Então, fica aí a dica. Então, vamos lá, vou colocar 17 gramas de fermento, e eu também vou peneirar. Ó. Mistura primeiro. E agora eu bato. Ah, e porque eu não uso leite, eu uso água. Eu gosto do sabor dela com a água mesmo. Fica mais econômica do que se eu usasse leite. E eu já fiz o teste. A massa com água, ela cresce mais do que a massa com leite, tá? Se você quiser, faz o teste aí e me fala. Você não vai perder a massa, porque dá certo também, tá? Aqui, pra mim, com água rendeu mais. Eu não lembro a medida dessa forma, porque eu uso ela só pra fazer massa, assim, pra bolo de pote, né? Eu não uso pra fazer bolo de festa, então não lembro a medida. Eu vou medir e vou colocar na descrição pra vocês. Agora eu vou colocar desmoldante. Eu tô usando esse desmoldante. Não uso aquele famosinho, porque ele é muito caro. E esse aqui, tem um outro que eu uso também, Tá Fácil. Resolvem todo o meu problema, né? De não grudar bolo. Então, não precisa ser aquele caro, famoso, que as confeiteiras falam que, nossa, é perfeito. Esse aqui também é perfeito. Tá Fácil também é perfeito, tá? E se você quer fazer o desmoldante caseiro, também vai resolver. Esse aqui é mais prático, tá? Então, vamos lá. E porque eu peso, tiro a tara, porque eu gosto de saber quanto que vai de desmoldante na forma, pra colocar na precificação também. Não deu nem 1 grama, tá vendo que maravilha? E eu passei só no fundo. Agora vamos dar uma misturada na massa. Vou ligar o meu forno. Pronto, liguei o meu forno. Coloco ele em 200 graus. E não tô pré-aquecendo. Então, vamos lá. Minha massa branquinha. Vou colocar ela. Pessoal, nós que trabalhamos na confeitaria, nós precisamos de padronização. Então, se você não consegue investir nessa balança ainda, invista naquela branquinha, mas use uma balança, tá bom? Essa aqui tá em torno de R$150 essa balança. Então, se você tá começando, não precisa. Usa aquela branquinha mais barata, mas depois quando puder, já compra essa, tá? Porque, ó, ela pesa certinho, ela não desliga sozinha, nada disso. E aqui ela não tá nem ligada na tomada, porque ela tem uma bateria aqui, ó, tá vendo? E ela tá carregadinha. Então, ela fica ligada, mesmo sem o cabo. E aí, quando ela estiver descarregando, eu ligo na tomada e tudo bem. Mas aqui ela já tá mais de uma semana que eu tô usando, todos os dias. Mas assim, quando eu termino de usar, eu desligo. E ela não descarregou nenhum pontinho ainda. Então, vamos lá. Nossa massa rendeu 1,68 kg. Importante você saber isso aqui pra conseguir precificar. E agora nós vamos levar ela para o forno e eu já volto pra mostrar pra vocês. E após 1 hora no forno, a massa ficou assim. Tá vendo? Ela tá reta, sem barriga. E aqui mesmo ela ainda tá morninha, mas eu já vou esfarelar porque eu quero usar ela hoje.
Eu vou pegar um garfo, você pode esfarelar no liquidificador, vai pegando, cortando os pedacinhos e colocando no liquidificador. Mas eu tô com um pouco de pressa, então não vou fazer lá, porque aí vai sujar mais louça. Então, hoje eu quero ser mais prática, eu vou fazer com o garfo. Se você quiser, você pode tirar essa parte mais amarelada, mas como eu falei pra vocês, eu tô com um pouco de pressa, então eu não vou tirar. E aí você pega o garfo, ó. Tá vendo como ela tá macia? Deixa eu pegar um pedaço pra vocês verem. Caso não queira esfarelar ela, você queira usar o pedaço, queira fazer massa para bolo vulcão ou caseirinho, também pode, ela serve. Ó, ela é muito macia. Tá conseguindo ver? Ó, deixa eu experimentar. Gente, uma delícia. Uma delícia. Acho que eu prefiro ela assim do que com a essência de baunilha. Muito, muito boa. E quando você faz massa para bolo de pote com a essência de baunilha, dá aquela misturada no sabor, sabe? Então, tô preferindo ela assim, branquinha. Se você não quiser que ela fique com essas partes no bolo de pote, você desenforma o bolo, corta essa partezinha e do fundo, né, e nas laterais, ó. Tira essa parte e ela fica bem branquinha. Linda, ó. Ela não serve essa massa para bolo de festa, porque ela é muito macia, ela não tem estrutura para aguentar o peso do bolo, transporte, né, decoração. Mas para bolo de pote, caseirinho, mini vulcão maior, né, de 18, 19 centímetros, ela serve, tá bom? Então, agora eu vou esfarelar essa minha massa, bem prático com o garfo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.